Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar da arte na Mesopotâmia. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e você também pode se inscrever no meu canal. Você se inscrever no meu canal, você não paga nada e recebe sempre notificações dos vídeos que eu vou postando. Bom, a Mesopotâmia é uma das mais antigas civilizações, né? Comparada ao Egito, à China, das mais antigas conhecidas, né? A palavra Mesopotâmia significa entre rios, é a palavra grega, né? Porque essa civilização se desenvolveu numa região, né, entre o rio Eufrates e Tigre. A maior parte da área da Mesopotâmia atualmente é o Iraque, mas tem uma parte que é na Síria, outra parte na Jordânia, né, e no Irã. Bom, nós vamos começar pelo Neolítico, porque tudo começou no período Neolítico, né? Foi um período em que as pessoas, que eram nômades, né, caçadores e nômades, começaram a parar, né, e se dedicar à agricultura, construir casas, né, e daí começaram as civilizações, né? E no caso, né, da civilização da Mesopotâmia, era um lugar muito procurado, porque geralmente todas as civilizações começaram com as pessoas se assentando nas margens dos rios, como o rio Nilo no Egito, e no caso da Mesopotâmia, os dois rios, Eufrates e Tigre, né, que era mais fácil fazer agricultura e tudo por aí, né? Mas ao contrário do Egito, né, em que a civilização foi mais ou menos uniforme, porque era difícil o acesso, né? Na Mesopotâmia, pelo contrário, foi alvo de várias invasões, então vários povos construíram essa civilização. Sumérios, semitas, indo-europeus e outros mais. Então, e outra coisa interessante também, dizer que a Mesopotâmia é a terra onde nasceram as três grandes religiões monoteístas, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Na Mesopotâmia nós temos várias coisas que foram as primeiras coisas que aconteceram. Por exemplo, as leis, né? O Código de Hammurabi, que nós poderíamos falar depois sobre isso, né? Então, e também a escrita, né? A escrita começou também na Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme. Bom, vamos começar então pelo Neolítico, né? Nesse período, como eu falei, né, havia o começo da civilização, né? Agora nós temos também o período da proto-história, que é um período que fica logo depois do Neolítico e antes da história propriamente dita. Esse período foi o período em que começaram as primeiras artefatos de metal e tudo, começaram a metalúrgica primária, né? Desse período nós temos, né, essa proto-história mais ou menos de 3000 a.C., né? Foi encontrado, né, esses dois vasos de cerâmica, né, que é desse período, né? Você vê que são vasos elegantes, né, bem harmoniosos, com pinturas feitas assim com símbolos, né, estilizados de animais, plantas, né, e também com desenhos geométricos, né? Desse período também da proto-história na Mesopotâmia, temos também uma estátua muito interessante, tem várias, mas essa talvez a mais conhecida, que é a estátua do intendente, que é uma espécie de governador daquela época, né? Mostra ele orando, né? Essa estátua tem mais ou menos 50 centímetros, né? É feita de alabastro, né? Que é uma pedra muito fácil de esculpir, né? Mas não é mármore, é alabastro, né? Então ele representa um devoto, vamos dizer. Isso era usado para colocar nos templos, né? Então nós temos ele com uma saia, um vestimento da época, né? Que era feito de lã de cor de ovelha, né? Ele tem, engraçado que os olhos muito expressivos, né? Ele é feito de alabastro com incrustações em lapilázuli, que também é uma pedra, né? E temos também do final do período da proto-história, né, o chamado monstro do Museu do Brooklyn, né, porque essa estatueta está exposta no Museu do Brooklyn nos Estados Unidos, né. Então essa estátua é feita em pedra também, né. Nós vemos
um ser assexuado, né? Bastante, um corpo meio deformado, né? E a cabeça de leoa, né? Isso dizem, né, que é um dos deuses que aterrorizava aquela época, né? Porque é um monstro, né? E é interessante também, né? Que nós estamos vendo aí o sinete da tentação, que é um dos últimos, né? Documentos, né? Antes de aparecer o grafismo, antes de aparecer a escrita, né? Nesse sinete da tentação nós temos um casal sentado, né? No centro tem a árvore da vida, né? E do lado serpentes, né? É chamado de sinete da tentação porque o pessoal acha similar à história de Adão e Eva. Nós temos também, nesse período, né, no último período da proto-história, foi encontrado um templo, né, ruínas de um templo, né, chamado Templo Branco, né, e que a reconstrução desse templo mostrou, então, que é uma construção vertical, né, feita uma escada muito alta, né, que eles construíram esses templos assim, né, para fazer com que os deuses descessem à terra, com escadas, né, eram torres altas e tudo. Esse tipo de construção ficou chamado de zigurate, né, e permeou durante 3.000 anos da história da Mesopotâmia, continuou sendo usado nessa arquitetura. Bom, mas o que a invenção mais maravilhosa, mais surpreendente dos sumérios na Mesopotâmia, foi mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, foi a escrita, né? Porque inicialmente eles usavam 900 sinais, né? Sinais de ideogramas, que, por exemplo, uma ideia de um peixe, desenhavam peixe e tudo, né? Uma árvore, desenhavam árvore. Mas aí, com o tempo, eles chegaram a um grau de abstração que começaram a fazer sinais que significavam sons, né? E daí formavam palavras e o alfabeto e tudo mais, né? Eles usavam argila para escrever documentos, escrever leis, documentos, né? E a escrita é chamada escrita cuneiforme. Nesse período em que foi escrito, foi descoberta a escrita, começamos então o período que se chama de história. Bom, a Mesopotâmia é um assunto muito maravilhoso, muito cativante, né? E não vai parar por aqui. Se você gostou, quer continuar sabendo um pouco mais da arte e civilização da Mesopotâmia, então assista meu próximo vídeo, compartilhe com seus amigos e obrigada por sua atenção.